O projeto Carbono Zero está integrado dentro de uma política da administração do professor Ângelo, que envolve parte da responsabilidade social da universidade. E dentro desse contexto, e considerando também as diferentes discussões relacionadas às mudanças climáticas, a universidade achou por bem contribuir com essa iniciativa de redução do carbono, da emissão de carbono na atmosfera. O projeto Campus Carbono Zero ele tem 3 objetivos. Número 1 é mensurar a quantidade de emissão de carbono que as atividades do campus de São Cristóvão emite. Número 2 é compensar essa emissão de carbono e número 3 é reduzir a emissão. Então, pegando um pouquinho carona nesse encontro que aconteceu sobre as mudanças climáticas, em que 191 países assinaram os termos para se comprometendo a reduzir e a ter mais cuidado com o meio ambiente, a UFES vai fazer a sua parte, né? Nós temos diversos vilões dentro do aspecto da emissão. O principal dele é o transporte, tanto coletivo quanto individual. Existe uma forte inclusão de transporte coletivo, entretanto percebe-se nos estacionamentos que a gente tem um volume muito elevado de carros, de veículos automotores. A gente vai trabalhar com 8 indicadores para que crie esse índice de emissão, energia, gás, resíduos sólidos, efluentes líquidos, papel, copos e 2 tipos de combustíveis que são os principais vilões. Os combustíveis das viagens de aviões, que os professores principalmente fazem para pesquisa, outras atividades administrativas, e o combustível que a comunidade acadêmica gasta fazendo esse trajeto da UFES para o trabalho, do trabalho para a UFES. Então, essa primeira fase é a mensuração, em que a gente vai chegar a um número, com os 8 indicadores que eu já falei, para ajudar na mensuração do elemento mais poluente, vamos dizer assim. A gente disponibilizou um questionário no SIG para a gente medir o combustível da comunidade acadêmica, A segunda fase é chegar a um número de compensação das árvores aqui do campus. E a terceira fase, que vai ser interligada com a segunda, é a gente promover a redução dessa emissão de carbono, principalmente pela redução de vindas de carros. As pessoas usam muito carro e quando você vê uma pessoa em um carro. Então a gente quer reimplantar a carona amiga, para que se divida, para que se compartilhe essa emissão pelo gás combustível e promover as pessoas virem mais de bicicleta, que ela não emite gás carbônico nenhum. Nessa segunda fase, que é essa compensação, além de a gente medir o quanto as árvores absorvem para a gente compensar a nossa pegada, a gente também vai querer calcular o quanto de árvores ainda faltam ser plantadas aqui para que a gente neutralize as atividades que a gente emite de gás carbônico e aí sim a gente consiga um campus carbono zero, ou seja, que o número de emissão de gás carbônico seja igual ao número de compensação que a gente faz. E aí entra o plantio de novas mudas. Dentre os componentes que fixam carbono, as árvores são os mais eficientes, porque além dela fixar uma quantidade maior de carbono, ela mantém esse carbono na biomassa, no tronco, principalmente no tronco e na casca, porque as folhas e galhos finos caem e vão ser reciclados, o carbono retorna à atmosfera. Mas o contexto do tronco, da biomassa que permanece, esse é o carbono fixado. Então a estratégia é focar em cima de arborização. Certamente que essa arborização não vai ser desordenada. Ela vai estar trabalhando dentro do aspecto de compor os ambientes e formar corredores,
principalmente favorecendo a fauna que existe aqui na nossa região. Os miquinhos, alguns pássaros, aves, então algumas iniciativas nessas linhas também já estão sendo planejadas e tomadas. Então o projeto não é só fixação de carbono, ele é um pouco mais amplo do que fixação de carbono. Tem uma ferramenta que é muito usada, que o usuário pode até ver em casa pela internet, que é a pegada ambiental. Quanto é a sua pegada ambiental, né? É muito fácil, você coloca em qualquer ferramenta de busca, calcular a pegada ambiental. E aí os principais indicadores são justamente esses: energia, água e combustível. A gente aderiu logo no início também, a gente fez a adesão à 3P, que é a Agenda da Administração Pública, né? Agenda Ambiental da Administração Pública. E a 3P envolve também alguns aspectos de ergonomia, de segurança e esses outros aspectos que a gente falou. E, finalmente, tem ainda a gestão de mobilidade, que a gente ainda não está fazendo muita coisa, mas já tem alguns projetos prontos ou em andamento, por exemplo, para a criação de ciclovias, né? Então, se eu estimulo o estudante a vir de bicicleta, ele deixou de vir de ônibus ou de carro. Então, é consumo a menos de carbono que está sendo... Então, tudo isso são políticas integradas que visam um programa maior, que é a universidade, dentro de um contexto de respeito ao meio ambiente, de trabalhar junto com o meio ambiente, formar pessoas e também, ao mesmo tempo, em seu aspecto de responsabilidade social, é contribuir para a redução desses efeitos complicados de clima, de carbono e assim por diante.